Bom dia, shalom, shalom. Andei um pouco sumido, já faz um tempo, já nem lembro a data do último vídeo que eu fiz. Mas esse tempo em que eu andei sumido foi por conta de um período de meditação, de muitos conflitos teológicos, porque a partir do momento que eu comecei a meditar a palavra e a buscar o entendimento e a interpretação correta da palavra por meio de uma exegese, ou seja, por meio de uma verificação nos escritos na língua original do texto, né, eu então comecei a me confrontar com a teologia aplicada que a gente aprende nos seminários teológicos, nas igrejas, seja ela de cunho católico, seja de cunho protestante. A teologia basicamente é a mesma, com poucas nuances. As nuances que há na manifestação da fé, né, dentro do cristianismo, elas são nuances de cunho, como eu vou dizer, de cunho dogmático, né? São nuances de práticas, né? Práticas doutrinárias, né? Então, a Igreja Católica se apega muito na prática da tradição oral, que o Papa fala sentado na cadeira de Pedro, né? A fala dele tem valor e às vezes o peso do valor da fala dele, para quem crê assim, é maior do que as Sagradas Escrituras, né? E eu comecei a ficar inquietado com essas coisas, Deus começou a me inquietar e eu comecei a buscar. E uma das coisas que eu ponderei é que o cristianismo, ele é uma descendência, vamos dizer assim, do judaísmo. O cristianismo surgiu após o ano 70 desta era, né? E não com Cristo, né? Com Jesus, o Machia do povo judeu. Então, Machia é Messias, né? Então, a fé e a doutrina cristã, ela vem a partir de Constantino. Ela foi traçada no Concílio de Nicéia, onde ali havia os padres, os sacerdotes da religião que estava surgindo com Constantino naquela época. E uma das coisas que inquieta é que naquele concílio não havia nenhum judeu. Jesus é judeu. Ele não era, ele é, porque ele está vivo. Jesus é judeu. A palavra de Deus diz, Jesus falando, que ele veio, senão, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel, na época, vivia com dois reinos, né? Estava dividido. Então tinha o reino do norte e o reino do sul, né? No reino do sul haviam 2 tribos, no reino do norte as outras 10 tribos. No reino do sul a capital era Jerusalém, no reino do norte a capital era Samaria. Então havia um conflito entre eles ali. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, de Israel como todo, das 12 tribos. E veio buscar aquele que se achava perdido. Então, Jesus, judeu, cumpriu as Sagradas Escrituras, guardou a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus. Como eu venho falando nos outros vídeos, nós temos que observar isso. Deus já vinha me inquietando com relação a isso. E aí tem muita falácia na teologia, não só de tradição oral, mas também com relação à má interpretação. A má interpretação do texto hebraico, a má interpretação do texto em grego, que já é uma tradução do hebraico. Então, eu fiquei esse tempo aí meditando e, irmãos, eu estou decidindo o que eu vou fazer com esse conhecimento, se eu trago eles para vocês, mas
de antemão, eu quero deixar uma questão para vocês aqui. Não adianta a gente discutir, né? Não adianta falar assim, ah, é fé. Tá, você tem que ter fé. Mas o que vale não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que é dito por aí. O que vale é isso aqui, ó. O que vale é o que está escrito. É assim tudo, né? Na minha profissão eu sou advogado, estudo leis e o que vale é o que está na lei. O que vale é o que está na Constituição. Aqueles que agem e julgam fora da letra da lei, eles vão prestar conta. Porque um dia todos nós estaremos diante de um reto juiz, de um tribunal que é imaculado, de um tribunal que vai julgar conforme os atos de cada um. E lá não tem mimimi, lá não tem corrupção, lá não tem pecado, lá não tem jeitinho, não tem acordo, não tem propina, lá não tem nada disso. Lá vai ser aplicado, quer queira, quer não, a lei. O que está escrito, você vai ser julgado pela palavra de Deus, pela Torá, pelos mandamentos de Deus. Se você cumpriu, amém. Não tem julgamento para quem cumpre a lei. Agora, se você descumpriu e não foi perdoado daquilo ali, e se você no tempo em que a ignorância sair da sua mente e a luz vier, ou seja, a clareza, o conhecimento entrar, quando você aprender o que é o certo, se você deliberadamente ignorar, vai ser julgado segundo a palavra de Deus, né? E pior é o julgamento para quem conhece a palavra e não cumpre, do que para aquele que é ignorante, que não sabe ainda, e por isso não cumpriu, porque não sabia, né? Embora até na lei humana diz que ninguém pode alegar em defesa própria o desconhecimento da lei, porque a lei é pública. E da mesma forma, nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance hoje na internet, gratuitamente. Ninguém pode alegar que não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, né? Porque a Bíblia está na internet de graça para todo mundo, e todo mundo tem celular. A pessoa diz que não tem dinheiro para nada, mas tem um celular, tem às vezes um celular muito caro até, por sinal. Tem celular aí que compra um carro usado, mas compra. Então, ninguém pode alegar em defesa própria não conhecer a lei. E aí eu quero deixar para vocês o seguinte, eu vim aqui hoje só para causar uma curiosidade no seu coração. Esquece tudo que foi dito para você. Tudo. Seja pelo seu pastor, pelo seu padre, seja pelo seu bispo, por quem te orientou, seu pai, sua mãe. Esquece isso, esse negócio de a pessoa ficar presa à religião por causa de família. Esquece, cada um vai dar conta de si. Não fique preso, é a religião da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Esquece isso. Honra a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Esquece esse negócio de ficar preso em religião por causa de família, porque se um parente seu for para o inferno, tu vai também? Por causa disso? Então esquece isso. Eu quero que você busque o conhecimento da verdade. Busque a interpretação correta do texto. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa. Nessas minhas inquietações, nesses meus estudos, então eu cheguei aqui num texto que está lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 vai falar assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo dos céus chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela.
e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como foi dito, como havia dito, né? Aí vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vulo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Vou ler só até aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós aprendemos pela teologia católico-romana que o dia da ressurreição de Jesus foi num domingo. Que ele foi morto e sepultado na sexta-feira, então ficou de sexta para sábado, né? E de sábado para domingo. Ele ficou. Na contagem, você vê que já não bate, olha. Se você meditar as escrituras, em Êxodo, no capítulo 12, vai falar sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica dada no calendário de Deus para Israel, né? Um calendário hebreu, que leva em consideração a lua e o sol. A lua para contagem de semanas e o sol para contagem de dias. E aí nesse conjunto vai dar a contagem de anos pelos meses, né? Porque 4 semanas vai formar um mês. Enfim, o que eu quero dizer, o dia começa no pôr do sol e encerra no pôr do sol do outro dia. Não como a gente conta, né, de meia-noite, mas do pôr do sol. O calendário que a gente segue é o calendário gregoriano, né? É um calendário formado por Gregório na Igreja Católica. O calendário de Deus, ensinado nas Escrituras para o povo hebreu, a quem foi dado os oráculos de Deus, né, para que através do povo judeu o conhecimento de Deus viesse às outras nações, ao mundo todo. Então o calendário dele considera o final de um dia no pôr do sol, iniciando o outro, até o pôr do sol do dia seguinte. Então, se Jesus, porque ali diz que ele expirou na hora nona, da sexta hora até a hora nona, houve trevas, e ele morreu na hora nona. A hora nona é 15 horas da tarde no nosso horário. Se ele sepultou às 15 horas de sexta, 15 de sábado fez um dia, 15 de domingo fez outro dia, 2, segundo dia, e aí ele teria ressuscitado na segunda-feira. Então por aí a gente já vê que não bate, né? Se a gente pegar e estudar a instituição da Páscoa em Êxodo capítulo 12, você vai ver que Deus fala que no primeiro dia, no dia 10 do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib ou Nissan no hebraico, né? Aqui na Bíblia fala Abib, mas nos dias de hoje, se você for olhar o calendário judaico, ele considera essas duas palavras, Abib ou Nissan, para o mês que seria o nosso janeiro. Então esse mês fica entre março e abril. Então aos 10 dias do primeiro dia do ano, do primeiro mês do ano, era para tomar um carneiro, um filhote de carneiro, ou um cabrito imaculado, né, um cordeiro no caso, para que ele fosse imolado. E quando que ele seria imolado? No dia 14
do primeiro mês do ano, ou seja, de Abib, no dia 14 à tarde. E a Páscoa ela é celebrada durante 7 dias. Ela é um sábado, ela é um Shabá anual. Então o judeu, ele tem um sábado anual, ele tem o sábado semanal e ele tem um sábado a cada 7 anos. De 7 em 7 anos, o 7º ano é um Shabá, né? Esse ano tem que dar descanso na terra, a terra não pode ser arada, enfim. Em Levítico vai estar instituindo tudo isso, vai estar ensinando para a gente como é que se dá essas regras aí. O que eu quero dizer, que é mais importante para a nossa meditação de hoje, é que aqui no texto, repara comigo, Mateus capítulo 28, verso 1, e no fim do sábado, ou seja, o sábado começou no pôr do sol de sexta e já estava se aproximando o pôr do sol de sábado, né, que é Shabá, descanso, é do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado. Então, quando estava se encerrando o Shabá, encerrando o sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, né, que para a gente é domingo, não existe essas palavras, está no calendário de Deus, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e 7º dia. Esse negócio de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, isso é um calendário pagão. Se você jogar para o inglês, vai te dar a verdade sobre essas palavras, né? Saturday, Yesterday, né? Então você tem ali nome de planeta e tal. Enfim, não vou entrar nesse pormenor não, você pesquisa aí que você vai ver. Mas então, quando já iniciava o domingo, por que as mulheres não foram lá no sábado? Porque elas estavam guardando o sábado, né? Está lá nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o povo de Deus, os judeus, eles guardam o sábado. E aí elas esperaram acabar o sábado. Quando despontou o domingo, ou seja, quando iniciou o primeiro dia da semana, elas correram para o sepulcro. Chegaram lá, o anjo explica: eu sei que vocês vieram aqui buscar Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então a verdade está aqui, ó, nas Escrituras. Está aí, ó, para quem quiser ler. Jesus ressuscitou no sábado. E se você for estudar a fundo, você vai ver que a reunião dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que eram judeus, que estavam sendo treinados por Jesus para serem enviados para anunciar a boa nova. Qual que é a boa nova? É que o Messias veio, que o Messias chegou, que é o ano aceitável do Senhor, que é o ano de salvação, né? Então, a salvação de Deus se manifestou no mundo através do Mashiach, que é Jesus, Yeshua, o Messias, Yeshua HaMashiach. Então, eles se reuniam no sábado. E aí o que acontece? Então, quando a gente começa a ver essas divergências, a gente percebe que tem um contradito aí. Isso tudo me levou a meditar, a ver e a julgar o que é dito pela verdade que está nas Escrituras. E é essa a vontade que eu tenho, de que vocês sejam inquietados por isso e venham buscar a verdade nas Escrituras, buscando a verdadeira interpretação, despreendendo sua mente desses valores corrompidos que foram passados para a gente. Então é por isso que eu estou meio sumido, por isso que eu estou aqui meditando, buscando, estudando, para que eu possa trazer conteúdo de valor para vocês, com compromisso na palavra e com fundamentação, né? Então eu quero que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um coração repleto da vontade e do conhecimento de Deus, trazido pelo Rua Hakadosh, né? Que é o Espírito Santo, que ele venha sobre vocês e despertem vocês para a verdade, tirando todas as vendas dos olhos, os dogmas da cabeça, seja pelo catolicismo ou pelo protestantismo, mas que a verdade seja o único objetivo de vocês. E conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, que o Senhor
te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti ele levante o rosto dele e te dê a paz. Amém.